Quando eu era criança e eu ia no mercado junto com a minha mãe, eu sempre imaginava que um pintinho poderia nascer dentro dos ovos que estavam nas cartelas e nas prateleiras. E não é que isso aconteceu aqui no Brasil. Eu sou Gabriel Monteiro, este é o canal Gabizu e aqui a zoologia ela é facilitada e detalhada. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe com seu amigo. Aqui sempre aprenderemos mais sobre conteúdos zoológicos. Muito bem, vamos entender o que aconteceu com este caso que repercutiu no Brasil e no mundo. Sim, 4 codornas nasceram de ovos que estavam dentro de uma cartela em uma prateleira do mercado. Este caso aconteceu em Campo Maior, que fica situado no norte do Piauí. O funcionário deste mercado, ele observou que esta cartela, que continha 30 ovos de codorna, estava se mexendo. Ao se aproximar dessa cartela e quando ele a abriu, ele notou que tinha 4 codornas vivas que acabaram de eclodir destes ovos. Pois é, você acredita nisso? Nas notícias ainda nós observamos que as condições de temperatura neste dia estavam em aproximadamente 37,2 graus Celsius neste município, além com umidade do ar acima dos 60%, condições mais do que necessárias para acelerar o desenvolvimento de animais. Ainda na notícia foi relatado que o funcionário retirou essas 4 codornas que nasceram dentro desta cartela, que eclodiram destes ovos, porque ali na prateleira, com esta temperatura, ela funcionou como uma incubadora artificial. E destas 4 codornas, 2 vieram a falecer. As outras 2 foram entregues ao fornecedor, que ainda propôs em dar outra cartela, mas o mercado recusou. E no outro dia, estas 2 codornas também faleceram. Muito bem, vamos entender primeiramente o que é o ovo. O ovo nada mais é do óvulo da fêmea. O óvulo calcificado com uma casca externa e ali que possui condições nutricionais denominadas de vitelo, que vai permitir com que um embrião se alimente e se transforme em um pintinho. Entretanto, neste ovo nós entendemos que ele havia sido fecundado. Ali dentro nós tínhamos um embrião, ou seja, um espermatozoide havia fecundado este óvulo e assim ele se transformou em um ovo galado. Ovo galado é a denominação quando existe um embrião em desenvolvimento nele. No Brasil, é proibida a comercialização de ovos galados, embora não apresente nenhum risco para nós. Se nós deixarmos do lado da codorna, que foi a notícia, que já eu vou comentar mais um pouquinho, e pensarmos na galinha, que é a espécie que produz as maiores quantidades de ovos aqui no Brasil, nós encontramos, além do ovo galado, 3 tipos de ovos que são comercializados no Brasil. O primeiro é o ovo de granja. O ovo de granja, ele vem de uma galinha de produção. Ali tem um ambiente propício em que uma espécie é possível de botar mais de 300 ovos no ano. Ela apresenta características de produção, como especialidade na sua alimentação através de tipos especiais de rações e, obviamente, controle hormonal. O ovo caipira, ele provém de uma galinha que ela é criada livre. Ali você não apresenta condições hormonais que são inseridas neste animal. Para uma galinha que é criada numa condição que vai produzir ovos caipira, nós temos aproximadamente que é possível ela botar 80 ovos por ano. Olha a diferença para um ovo de granja, que pode ser produzido mais de 300 por um único indivíduo.
A galinha, quando produz o ovo caipira, como eu havia mencionado, ela é criada em condições livres, mas ela também ali pode se alimentar de pequenos insetos, de escorpiões ou de outros organismos que está ali no mesmo terreno que o dela. E depois nós temos mais uma categoria, que é o ovo orgânico. O ovo orgânico, a galinha só é criada com ração e vegetais. Então nós temos essas três diferenciações nesses três processos de produtividade. No Brasil, quando você vende os ovos, principalmente aqueles que são provenientes de granja, eles têm que possuir um selo de inspeção municipal, estadual ou federal. O caso deste acontecimento com as codornas foi que houve uma mistura de fêmeas e machos, o que caracterizou ovos que foram fecundados. Assim, este ovo apresentou um embrião. Porque, obviamente, como eu havia mencionado, se no Brasil só pode comercializar ovos que não são fecundados, houve uma falha no controle de qualidade na separação de codornas machos das codornas fêmeas. No Brasil, nós encontramos 7 espécies de codornas. As duas codornas mais comuns que visam a produtividade tanto na sua carne quanto na produção de ovos é a espécie Coturnix coturnix japonica e a espécie Colinus virgianus. Porém, a espécie Coturnix coturnix japonica é a que apresenta a maior representatividade no nosso país. O tempo de incubação dos ovos é de aproximadamente 17 dias. Então nós podemos observar como que foi acelerado esse processo de incubação, até porque não foi dito há quanto tempo estes ovos estavam na prateleira. Mas nós temos que entender que estes ovos, eles saíram dessa granja, eles foram levados até este mercado e eles passaram por algum período, no mínimo de 2 semanas, para que essas condições ambientais pudessem acelerar o seu processo de desenvolvimento, caracterizando o nascimento destas codornas. Este tipo de codorna, normalmente ele é criada em uma granja numa proporção de 1 macho para 3 fêmeas. E obviamente caracterizando e separando as melhores matrizes que irão produzir mais ovos e também definindo as melhores linhagens através da coloração das suas penas, resistências das suas penas e também no seu tamanho corporal. Esta espécie ela é caracterizada em que o macho ele é pouca coisa menor do que a fêmea. Esta espécie de codorna ela ainda pode pesar entre 200 a 300 gramas. Por isso que nós entendemos que esta falha na fiscalização, tendo a mistura de machos e fêmeas, proporcionaram ovos galados neste mercado no Piauí. O que nós temos que entender que qualquer temperatura, quando excedida as condições naturais em que a espécie está acostumada, existe uma tendência em acelerar o desenvolvimento do animal. Assim, para essas codornas, uma temperatura abaixo do esperado ou acima do esperado, obviamente afetaria a sobrevivência deste animal. Por isso que foi possível observar, com o aumento da temperatura, o nascimento destas codornas dentro de uma cartela em uma prateleira de um mercado.